Gostaríamos de iniciar os trabalhos da parte da tarde, né, a mesa 2, e que é sobre apresentação, né, dos projetos realizados em parceria com o CAUSP, que está relacionado com os termos de fomento do edital número 03/2021 e 006 de 2021. Então são dois editais. Esses editais, né, eles estão ligados a uma importante ação, né, ações do CAU, que é destinado a recursos de fomento regular. Então nós vamos estar discutindo um pouco, vendo os projetos, e depois no debate a gente pode conversar sobre esse tema. E por meio desses editais de chamamento, que tem como finalidade selecionar as OSCs, a Organização da Sociedade Civil, para firmar parceria para o desenvolvimento e execução de projetos de apoio à assistência técnica em habitação de interesse social, ATIS. Esses editais de fomento, né, tem uma conexão com o que foi conversado no período da manhã, que é o marco regulatório do MIROSC sobre a relação dos setores da sociedade civil, né, os órgãos públicos, com as entidades. Então, nessa mesa vão ser apresentados os trabalhos e depois a gente vai fazer um debate, né? E depois a gente dá uma olhada para ver se junta a mesa 2 e 3, dependendo do horário, do encaminhamento, para ampliar as discussões. Mas isso a gente vê no final. Então, eu gostaria aqui de iniciar, começar a chamar os representantes das entidades, né, para iniciar os trabalhos, formar a mesa e iniciar a apresentação dos trabalhos. Então, eu gostaria de chamar aqui, né, os representantes, ou a representante, né, a Flávia Massimetti, da Piabiru, Trabalhos Comunitários e Ambientais. Por favor, Flávia. Gostaria também de chamar o representante da Associação Veracidade, que é o Marcelo Fernandes, por favor. Marcelo, pode compor aqui a mesa. Gostaria também de chamar o representante do MDM, Movimento pelo Direito à Moradia, são os dois, é o Rodrigo e a Maria, por favor. Maria, acho que tem lugar aí para vocês. E também gostaria de chamar o representante da usina, que é o Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, que é o Tiago da Silva. Por favor, Tiago, fique à vontade. Então, nós vamos iniciar os trabalhos, né, nessa sequência, por favor. E esses editais são muito importantes, né, para estabelecer essas conexões do CAU no território e na cidade. Então, por favor, fique à vontade, Flávia. E no final a gente vê se conversa com vocês sobre isso ou junta a outra apresentação. Bom trabalho. Agora foi. Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu sou a Flávia Massimetti, eu sou assessora técnica na Tabuá, Atuação e Formação no Território, e estou aqui para representar a Piabiru e a Tabuá para falar um pouco do curso, como se constrói um arquiteto popular. Eu mexo aqui? Não. O trabalho em artes na extensão universitária e na prática profissional. Acho que vale só fazer um parênteses assim, apresentar a Tabuá para vocês, porque a nossa formação é muito fruto do trabalho da Piabiru e acaba justificando o curso que a gente desenvolveu junto com eles. Então, a Tabuá é uma assessoria técnica recente, a gente se formou no começo do ano passado, só que em 2019 todos os arquitetos que hoje fazem parte da Tabuá participaram do CPP Artes, que foi o curso de prática profissionalizante em assistência técnica, que foi desenvolvido pela Piabiru. Na ocasião, num curso que era para profissionais recém-formados, a gente viu que a maior parte dos conteúdos a gente não tinha tido acesso na graduação. Então fica esse questionamento, né? Como que as pessoas vão
entender o que é artes, vão trabalhar nesse campo, se durante a graduação isso nem passa perto de ser debatido, ou se passa muito numa ação pontual de algum professor, alguma iniciativa assim. Por isso que, quando veio a oportunidade do edital, a gente pensou em construir esse curso voltado para alunos de graduação. Aqui. Foi um curso de curta duração, né, de 2 meses, onde a gente foi debatendo, a partir da experiência universitária, qual é esse campo de atuação do assessor técnico no Brasil, entendendo que existe uma articulação de conhecimentos técnicos, sociais e políticos que muitas vezes não aparecem na graduação. Para isso, nosso plano de trabalho foi estruturado em 4 partes. Então, a primeira seria a preparação do curso, com a elaboração do plano pedagógico, a definição dos palestrantes e oficineiros, a articulação com os movimentos de moradias, com as lideranças das ocupações, onde a gente fez as visitas, e desenvolveu o primeiro material didático que acompanhou essas visitas. A segunda etapa foi a divulgação, inscrição e seleção dos participantes, onde a gente preparou todo o material gráfico para divulgação, elaborou o formulário de inscrição, definiu os critérios para a seleção e, de fato, fez a seleção. E também fez toda a parte de logística, para fechar contrato com os palestrantes, os fornecedores, enfim. A terceira etapa foi o curso, propriamente dito, onde a gente teve 6 encontros formativos teóricos e 2 encontros formativos práticos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E a quarta etapa foi o balanço devolutivo, que a princípio seria só prestação de contas e os relatórios, só que as aulas foram gravadas, então a gente fez toda a legendagem e sistematizou esse material, que acredito que o CAL vai divulgar depois, vai disponibilizar, sobre as inscrições, a gente recebeu quase 1.000 inscrições, 992, e de todos os estados do Brasil. E, inicialmente eram 120 vagas, então quando a gente recebeu essa quantidade de inscrições, foi uma grata surpresa, porque até tinha uma preocupação se a gente conseguiria preencher 120 vagas. Então, frente a essa procura, a gente dialogou com o CAL para ver se poderia ampliar o número de vagas. A gente conseguiu mais 30 vagas direcionadas para pessoas de outros estados, e também criou a categoria dos estudantes ouvintes, que não receberam certificado, mas puderam acompanhar a transmissão do curso via YouTube. É legal, um dado que a gente conseguiu pegar nas inscrições, que desse total, 19% foram de profissionais já formados, ou pós-graduandos, ou docentes. Então, isso mostra que o debate sobre artes é um debate que tem que estar no centro, e não só na graduação. No caso, a gente teve que fazer um recorte para o curso, então a gente optou em estudantes de graduação justamente por essa inquietação que a gente tinha. Mas é um tema que a gente precisa sempre fomentar os debates públicos e coletivos. Do perfil dos participantes, desses 150, a gente teve a gente selecionou os de São Paulo, não só da região metropolitana, mas também do interior, e tiveram esses 17 estados, mais o Distrito Federal, participando dos encontros virtuais. A gente procurou fazer um grupo diverso para conseguir enriquecer os debates, tentando manter uma equidade racial, então foram tentando cruzar também os requisitos, assim, então 55% de brancos e 45% de não brancos, 70% de mulheres e 30% de homens, que foi uma proporção que já estava aparecendo no número de inscritos, então a gente acabou mantendo nos selecionados. De instituições, 55% era de instituições particulares e 45% de públicas, porque a gente entende que existe uma diferença no espaço da extensão universitária e do debate sobre artes dentro das universidades públicas e particulares. Então, a gente queria trazer essas realidades distintas. E também a gente perguntou sobre a experiência em artes, 70% já tinha tido algum contato e 30% era primeira vez, eu queria entender o que era a área, enfim.
Um último critério foi o momento que eles estavam no curso. Então, 17% estava no começo do curso, até o segundo ano, né, o quarto semestre. 45% do quarto semestre ao oitavo. E 38% acima do oitavo semestre. Essa última faixa, que é a galera que já está para terminar o curso, a maioria indicou no formulário que o interesse em fazer o curso era para ajudar no TFG. Então, aí também tem outro dado interessante, que é o momento que os estudantes têm mais autonomia para conseguir propor temas, eles estão trazendo o debate do Artes para o projeto, né? Bom, então, falando um pouquinho das aulas. A gente tentou criar um roteiro que pudesse balizar a discussão, né? Porque é isso, a gente tinha pessoas que nunca tinham tido contato, pessoas que já tinham uma experiência, e a proposta do curso é que fosse algo introdutório. Então, a gente começou com um primeiro panorama geral, né, sobre os problemas o problema urbano habitacional brasileiro e o ensino de arquitetura e urbanismo. Depois, a gente passou no segundo encontro para discutir a dimensão política e social do arquiteto e urbanista. No terceiro encontro, a gente entrou de fato na questão da assessoria técnica. Essas 3 aulas elas foram um pouco mais explicativas, assim, mais teóricas, talvez. E contava com um professor convidado, mas no quarto encontro a gente já quis ir para as práticas. E então já foi a atuação do arquiteto assessor no Brasil, onde a gente teve 3 convidados para falar da experiência na assessoria técnica, na universidade e no poder público. Então, a gente conseguiu mostrar como artes é um tema transversal, né, e que deveria estar integrado na nossa prática em diferentes espaços que a gente ocupe. Daí, a gente fez as visitas às ocupações. Então, foram 2 dias de visitas e os alunos podiam escolher em qual território que eles queriam ir, porque a gente não conseguiria levar os 150, né, de uma vez nas 2 ocupações, que a princípio seria só a José Bonifácio no centro e o Jardim da União. Mas a gente foi construindo isso com a Pebiru e acabou que na visita do centro, das ocupações verticais, né, nos prédios, a gente foi na José Bonifácio, 237, na São José 588, no Residencial Cambridge, que também estão em situações distintas também, então foi bem interessante, que a gente conseguiu comparar assim, as experiências. E na Zona Sul, a gente foi no Jardim da União e no Anchieta. Depois das visitas, a gente voltou, né, para a sala de aula virtual, para justamente conseguir fazer essa troca de experiências, já que não todos puderam ir em todas as visitas. E o que foi muito interessante é que esse contato nas visitas... Deixa eu passar aqui algumas fotos da visita no centro. Aqui no Jardim da União e no Anchieta. Aqui a foto dos participantes, né? Então, como impacto que a gente conseguiu identificar é que, para muitos, foi o primeiro contato que eles tiveram com uma ocupação, né? Então, isso foi muito interessante de ver as observações que eles foram fazendo, e acabou sendo um momento de maior troca também, já que as aulas eram virtuais. Então, a gente pôde se conhecer, veio gente de outros estados, gente do interior, foi um momento bem legal. E, além disso, a gente foi acompanhado em todos os espaços pelos próprios moradores. Então, colocar o morador como protagonista nesse processo de contar a própria história também é uma forma da gente fortalecer a luta por direitos, que era o ponto de vista que a gente partiu para discutir artes, né? Artes como defesa de direitos e não como nicho de mercado. Aí, só para já ir encerrando, algumas considerações que a gente entendeu, que esse curso ele foi um curso de formação de multiplicadores, né? A gente não vai resolver toda a questão só com um curso de 2 meses, virtual, e mesmo se tivesse as 1000 pessoas participando.
Então, a ideia é que a gente traga isso para o debate para conseguir formar multiplicadores. Pela procura que teve, sim, dá para continuar trabalhando esse curso, não só para graduandos, mas para outros públicos também. A gente precisa aproximar do debate do Artes para a gente conseguir justamente construir esse campo de atuação profissional. E, por fim, pensando na contribuição do CAL nesse processo, a gente entende que esses editais acabam viabilizando, né, a atuação e as intervenções nos territórios, mas reforçar o papel do CAL também como um agente que fomenta esses processos formativos para conseguir qualificar cada vez mais o debate. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Flávia. Agora nós vamos para a apresentação da Associação Veracidade com o Marcelo Fernandes. Por favor, Marcelo. Estamos escutando? Nossa, tá alto. Pronto. Bom, vamos lá. Meu nome é Marcelo Fernandes, eu sou membro, né, e fundador também da Maitá, e também estou representando aqui tanto a Maitá quanto a organização Veracidade, né, que foram juntos em parceria. Nós fizemos um projeto do edital CAL 003, que eu vou apresentar aqui agora. A gente escolheu, para fazer a apresentação, como você pode ver pelo próprio título, não falar somente do projeto que foi contemplado pelo CAL, mas falar principalmente de toda a nossa experiência junto com a comunidade em busca de um sonho, que foi a principal ajudado, né, pelo projeto, e também falar sobre a nossa relação com a TIS, como é que foi a formação da própria Maitá, né, porque eu acho que tem muito diálogo com o que a gente está debatendo aqui e também com a própria história da Taboá, né, porque eu acho até interessante como eu acho que nós dois somos dois mais novos aqui, né, da mesa, e ficamos juntos como primeiros, né? Que interessante. Bom, vamos lá. A apresentação, né, ela vai ser dividida em 5 partes, né? Primeiro eu vou falar como é que foi o caso, muito rapidamente, a metodologia, né, de qual é a própria apresentação. Depois eu vou falar sobre como é que essa questão do suporte, né, resistência da ocupação, né, a remoção que eles estavam sofrendo, as ações de apoio que foram feitas antes do próprio edital, né, porque esse edital ele foi quase que como não exatamente uma coroação, mas ele foi um passo muito significativo, com certeza, para a comunidade, mas houve muita coisa antes disso. E também a própria situação um pouquinho do ATIS como ofício, né, e as considerações finais. Bom, vamos lá. O primeiro contato da Maitá junto com a ocupação em busca de um sonho, ela se deu em 2017. E por que eu estou voltando tanto, né, sendo que o edital é de 2021? Porque de 2017 a 2021, nós estávamos tanto nos consolidando enquanto organização, quanto atuando junto com a comunidade. E isso foi uma coisa extremamente rica para os dois envolvidos, né? Porque isso possibilitou a gente ter uma inserção dentro da comunidade, que futuramente nos possibilitou propor um projeto junto com a Veracidade, né, que fosse de fato compatível com as necessidades e conseguisse dar um passo substancial na luta da busca de um sonho. E também porque essa própria aproximação ela se deu também por conta de um outro projeto do CAL, né? A gente fala que 2017 foi o momento em que foi aprovado um projeto do CAL também de ATIS, também feito pela Veracidade. Na época, nós enquanto membros da Maitá, né, participávamos na faculdade ainda, né, entre graduandos e pós-graduandos na época, participávamos de um grupo de pesquisa e extensão chamado PEC-ZURB, que era recém-criado na USP de São Carlos, de onde nós somos. Esse grupo, né, ele assessorou a Veracidade nesse projeto. Esse foi o primeiro projeto de ATIS que nós tivemos contato, né, enquanto estudantes de graduação e pós-graduação. Ele foi financiado pelo CAL, né, e foi uma grande virada de chave para nós. Assim como a Taboá teve um edital também como um grande incentivador de
essa aglutinação de técnicos, né, que se propõem a atuar nessa área, nós também tivemos isso. E eu acho que isso já começa até a dialogar para a gente discutir depois a importância desse tipo de edital e de propostas, não somente para as comunidades onde os projetos serão feitos, mas também para os próprios profissionais, tanto já formados quanto em formação, porque acaba sendo um catalisador, né, de grupos e organizações que vão continuar atuando dentro da área de ATIS, né. E vamos lá. Esse suporte, né, agora vamos falar um pouco sobre como que é a comunidade em si. Como eu falei, nós estávamos junto com eles, né, desde 2017, e nós fizemos vários projetos junto com eles, a prefeitura. Na época foi de maneira ainda, como é que chama? Foi de voluntariado ainda, né, então a gente não estava consolidado ainda enquanto Humaitá, e sempre tentando nessa busca, né, de consolidação e tal. Nós fizemos alguns levantamentos, né? E como é que é, na verdade, essa área da ocupação em busca de um sonho? Ela é uma área ambientalmente muito sensível, né? Assim como a maioria das áreas de ocupações no Brasil. Sensível tanto do ponto de vista ambiental quanto social, né? Lá são presentes 109 famílias, né, que na época estavam sendo pressionadas para deixar o local, através da prefeitura principalmente, né? E essa ocupação, ela começou ela já existia, né? E o MTST, ele conseguiu se inserir nela em um dado momento, e a partir daí houve um salto de organização, né, dentro da própria comunidade. Eles conseguiam se organizar melhor enquanto coletivo, se entender melhor enquanto comunidade, né? E começou a acontecer a articulação entre o MTST, né, e a Humaitá, principalmente na época. Tá com o Pitá na apresentação, porque a gente chamava Pitá na época, a gente teve que mudar de nome, essa é uma outra história. Enfim, e nós realizamos uma série de estudos, né, urbanísticos e jurídicos. E aí vem outro ponto importante da atuação em ATIS, né? Essa é uma atuação que, por mais que a gente entenda que no momento ela está sendo muito incentivada, né, principalmente pelo CAL, né, o que é um ponto extremamente positivo, ela também abarca outras áreas, para além da arquitetura e urbanismo, né? A Humaitá mesmo também tem como membros pessoas do setor, advogados, né, engenheiros, tanto ambientais quanto civis, e nós acreditamos que mesmo assim ainda há espaços para que existam, por exemplo, cientistas sociais, alguns já trabalhamos junto com eles, biólogos, enfim, pessoas que vão conseguir, através da sua técnica, dar conta dessas múltiplas complexidades existentes dentro do próprio meio de ATIS, né? Enfim, e nessa atuação, antes da gente conseguir se consolidar, a ocupação ela foi preferida uma sentença judicial para realizar a REURB-S, né, da ocupação, ou seja, eles conseguiram finalmente ter um pouco mais de alívio quanto à retirada tal. E a partir dessa sentença, né, se acentuou. Opa, deixa eu passar aqui, ó, esqueci. Estava aqui o slide, gente, desculpa, esqueci de passar ele. A partir dessa sentença, se acentuou a nossa atuação lá dentro, e finalmente teve o ATIS, né, o edital 003 de 2021, que com a parceria Veracidade e Humaitá, ele foi proposto justamente uma série de projetos junto com a comunidade, né, que visavam criar projetos habitacionais, né, das residências dos habitantes, né. A ideia seria, em conversa com a prefeitura, né, sempre houve esse diálogo muito próximo com o setor público municipal. Houve a necessidade da criação desses projetos residenciais. A prefeitura tinha se comprometido na época a tentar fazer a construção deles, né? Então nós tentamos viabilizar o projeto. Esse projeto, né, ele se deu em 8 etapas, né, agora entrando um pouco mais no que foi feito de fato no edital 2021, né? Ele se deu em 8 etapas, elas tentaram aglutinar, né, essa série de expertise que eu estou falando, não só da arquitetura e urbanismo, né, mas a realidade da comunidade, para a gente conseguir fazer um projeto em conjunto, né, fazer através de uma série de workshops com a comunidade e aproximações, né. Essas 8 etapas, como é que foram? A primeira é o de preparo, né, essa é uma etapa um pouco mais
organizativa e burocrática, né, no sentido de preparar todo aquele terreno que vai ser, do que será realizado durante o semestre, alinhamento de equipe, né, que acho que é ponto comum entre praticamente todos os projetos. A etapa 2 foi o levantamento. Vou correr, desculpa. Foi o levantamento, onde nós fizemos o levantamento de toda a área, né, no caso nós utilizamos os equipamentos de drone para conseguir o mapeamento preciso do local. Inclusive é importante dizer como isso conversa com a questão das múltiplas complexidades da comunidade, né? Porque esse levantamento por drone somente foi possível porque nós tínhamos profissionais capacitados dentro das nossas entidades para poder realizar isso, né? E se nós não tivéssemos, simplesmente não teríamos verba mesmo para contratar pessoas de fora e tal. A partir disso daí, da etapa 3 e 5, foram os workshops e projetos em conjunto que eu estou comentando, né? Depois a gente pode, durante a conversa, entrar um pouco mais nos detalhes disso, mas os workshops foram quando a gente tentou, na medida do possível, capacitar a comunidade para ter uma discussão um pouco mais qualificada sobre o habitar, sobre a casa, entender as necessidades das famílias, né? Entendendo que são 109 famílias, então era difícil também montar somente um modelo de casa. E, por fim, a etapa 6, a aprovação da comunidade daquele projeto que foi realizado junto com eles, né, a última devolutiva. A 7 foi a elaboração e envio do projeto legal para a prefeitura. E, por fim, a 8 é a finalização do projeto, que é uma etapa um pouco mais burocrática, né, e mais para você conseguir finalizar a questão da contabilidade, o projeto como um todo. E agora, partindo para as considerações finais. Está pulando do slide? Pronto. As considerações finais. Que é importante, né, falar sobre, acho que esses projetos e todo esse ambiente que nós estamos vivendo agora de ATIS, né, a gente entende que está tendo um crescimento do campo. Dentro do próprio projeto, a gente entendeu a importância e necessidade de conseguir valorizar tanto crianças quanto os adultos da comunidade, entender que eles têm saberes e experiências próprias que devem ser introduzidas dentro do projeto, devem ser incorporadas de maneira não é agressiva a palavra que eu quero usar, mas que é necessário agregá-los de maneira que eles sintam a vontade para contribuir ativamente durante o projeto, né? Durante os workshops nós tentamos fazer isso e depois vamos esmiuçar um pouco mais caso vocês queiram como isso foi feito. É também importante entender essa trajetória que, como eu falei, a gente contou toda a história da Maitá nessa colaboração com a Veracidade, porque antes da gente conseguir se regularizar, teve todo um processo, uma caminhada muito longa, né, enquanto a gente estava enquanto voluntariado ainda, e que a importância de projetos como esse do CAL e a importância que eles sejam cada vez mais, não somente celebrados, mas também incentivados dentro de outras esferas das representações, né, do ambiente público, para que a gente possa ter cada vez mais incentivo à atividade de ATIS, né. Por fim, a necessidade de equipe multidisciplinar, que eu já comentei várias vezes, e a contínua contribuição, né, para a promoção do direito à moradia adequada e do direito à cidade. Como está acabando o tempo, eu não vou conseguir falar disso direito, mas depois desse projeto de módulos residenciais, né, partindo do módulo hidráulico que nós fizemos para a comunidade, a REURB-S, eu comentei no começo, não está finalizada ainda, né. Tem uma série de projetos, tanto de espaços públicos quanto projetos legais para serem feitos pela prefeitura ainda, e justamente nós estamos tentando fazer com que esses projetos sejam realizados, né, e tentando estar junto justamente com o setor público, né, para fazer isso acontecer, seja através de editais, né, que possam ser disponibilizados, mas também através do próprio esforço da prefeitura em reconhecer a atuação do ATIS, né, a profissionalização do ATIS. Eu acho que isso é um grande desafio, na real, que eventualmente vai acabar aparecendo aqui ao longo do debate. E eu acho que esse é o final, gente. Caso alguém queira entrar em contato comigo depois, aqui está os meus dados, o e-mail meu e da Maitá. Fiquem à vontade para conversar conosco. Estaremos abertos a resolver qualquer dúvida e firmar novas parcerias aí sempre que possível. E é isso. Obrigado, Marcelo. Agora nós vamos para a terceira apresentação, que é do MDM, Movimento pelo Direito à Moradia, com a Maria e o Rodrigo, tá? Por favor, fique à vontade.
Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria do Amparo, eu sou assistente social de formação e faço parte da direção do MDM, né, Movimento pelo Direito à Moradia. O movimento MDM é um movimento que já atua, né, nessa luta já faz um bom tempo, né? Nós temos cerca de mais ou menos uns 1.000 associados, né? Nós temos no momento 3 projetos em andamento, né? Temos o projeto Tiradentes, que é para cerca de 300 unidades, em parceria com mais 2 entidades, né? Num total de 900 unidades. É um projeto que está um pouco parado ainda desde, né, a gestão, né? A gente teve alguns probleminhas aí e a gente não conseguiu evoluir. Mas também temos mais 3 projetos, né? Que é um no Guarapiranga, que é onde está a nossa sede, né? E lá nós temos também um projeto que vai ser para beneficiar 600 famílias. No momento estamos com já no forno saindo agora, que é o do Elísio Teixeira Leite, também, que é lá para 84 famílias, é um projeto pequeno, mas agora vai. E tem o projeto também lá na Zona Sul, né? Como que é o nome lá? Esqueci o nome. Que é também para ser, que esse está bem enrolado, a gente está com umas dificuldades também na prefeitura, mas está aí na luta, né? O MDM é um movimento que já vem atuando nessa questão da luta, e não é só com... A gente não vê a questão da luta da moradia só propriamente pela casa, né? A gente também desenvolve projeto em parcerias com o poder público, também com o privado, para a questão de cultura, né? E de outra questão do meio ambiente. E, nesse sentido, a gente fez algumas parcerias já, essa já é a segunda parceria que a gente faz com a CAL, né, com o projeto que o Rodrigo vai apresentar aqui, tecnicamente, como ele se desenvolveu, que a gente também tem essa visão de que é muito importante, né, os profissionais, né, de arquitetura, né, e a capacitação também dos nossos associados, né, então, e das lideranças, né, a importância de ver como se desenvolve um projeto junto ao poder público, né. Nós fazemos também parte já há algum tempo, sempre estamos participando da Secretaria de Habitação, né, a gente, no Conselho, né, então é um movimento que procura não só reunir as pessoas, mas também essa questão, visando a questão de capacitação, né, dos seus associados e de seus parceiros, né. Eu vou me restringir aqui também a minha fala, acho que o mais importante é que a gente ouvia o que o Rodrigo tem para falar sobre esse projeto que a gente desenvolveu, que foi muito bacana e muito importante para a gente. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Mackenzie, né, e o Cal, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e a todos os presentes. Vou tentar ser o mais breve possível, não ser repetitivo nas falas, né. Eu acho que todos vocês viram nos projetos anteriores o quão importante, né, o fomento realizado pelo CAL, e a gente vai apresentar aqui como foi o desenvolvimento do curso e alguns dados ao final. E ao final a gente vai, se sobrar um tempo, a gente vai apresentar o resultado dos projetos que os alunos fizeram durante o curso. O curso foi Autogestão com Gestão e Mercado. A ideia desse curso, quando a gente elaborou ele em 2019, nós tínhamos 2 cursos que nós entramos no edital do CAL. Um que era para Pop Rua, e foi contemplado naquele ano, e a partir daquele curso nós desenvolvemos esse curso com foco em oferecer para o aluno a oportunidade de ter um conhecimento técnico e prático no desenvolvimento de projeto de ATIS. Aqui vocês têm um cronograma de aulas. Eu passo aqui? Posso passar? Deixa eu ver se... Ok, vou passar as aulas rapidamente para vocês, pessoal, e vou falando aqui. Aqui nós tivemos a abertura do curso, né, com alguns representantes do CAL, representantes da FACESP, dos parceiros, né, e os representantes do curso em si. Sobre as nossas aulas, nós montamos nossas aulas no sentido de fomentar uma discussão sobre o que é a ATIS e o que o mercado oferece como produto em habitação.
né, justamente para a gente começar a desmistificar que a habitação de interesse social seria algo precário, né, que não haveria um trabalho técnico vasto em cima dela, né. Desta forma, nós propusemos algumas aulas com profissionais da área para fomentar essa discussão. Assistente social, né, nós sabemos que a ATIS ela é formada, a atuação em ATIS ela é transdisciplinar, isso acho que é notório, todos nós sabemos que é um ponto assim, importantíssimo a gente ter isso como consciência e adotar outros profissionais na nossa atuação em assistência técnica ou assessoria técnica. É até um termo interessante, foi uma provocação o nome do curso, né? ATIS, né? Autogestão, cogestão e mercado, que na verdade era assistência técnica, autogestão, cogestão e mercado. E ao longo do curso nós provocamos a assessoria técnica, né? Para fugir da ideia de que é um assistencialismo. E aí a toda aula nós tínhamos uma aula prática de desenvolvimento de projeto. Convidamos alguns profissionais, parceiros também, através inclusive dos nossos amigos e colegas que nos indicaram, né, essas pessoas. Profissionais com largo conhecimento em construção de vários modelos, inclusive em técnicas e tecnologias diferentes. Esses daqui são os slides originais que nós enviamos para o CAL. Tem um ou outro participante que não pôde apresentar o curso por motivos pessoais, mas a gente manteve os slides originais para que não descaracterizasse qual foi a nossa proposta inicial. Um ponto importante foi trazer à luz a fala dos representantes e dos atores desses territórios, né? A partir da ideia de que eles seriam o cliente, né? Apesar de a gente procurar não falar assim, dessa forma, em ATIS, mas quando a gente transfere essa ideia de que nós estamos atendendo alguém e esse alguém é que determina o que ele quer, né? O que ele deseja, o que ele almeja, pelo menos na nossa opinião como produtores desse conteúdo, né? Fomentadores desse conteúdo, eu acho que é importante, né, e a gente entende que é importante que a gente tenha essa pessoa, esse ser humano, essa família, né, esse indivíduo, o ator desse território como um cliente, e que ele tem necessidades muito específicas e que através da boa técnica e da nossa atuação a gente consegue intervir da melhor forma possível, né, isso de forma transdisciplinar, que acho que é o principal foco quando a gente fala em ATIS. Inicialmente, nós imaginávamos que, nós propusemos que seriam 200 alunos, tivemos 205 inscrições, e por conta da limitação do software que nós havíamos contratado, e até da proposta que nós havíamos feito, nós não ampliamos para mais inscrições, né? Para vocês terem ideia, as inscrições se encerraram em uma semana. Nós já tivemos 200 inscritos em uma semana, e não foi assim uma divulgação muito vigorosa, né, para ver que há sim a necessidade, existem muitos profissionais que se interessam, alunos, e inclusive profissionais de outras áreas, que têm que sentem a necessidade de um amparo quanto a nós, arquitetos, né, sobre... Quantos? 2 minutos? Tá. Vamos lá. Quanto fomentador, né, e de repente como colaborador nesse processo, na construção desse processo. Eu tomo muito cuidado em falar que de repente nós estamos levando esse processo, né? Se ele é transdisciplinar, nós levamos juntos, né? Mas alguém tem que puxar, e talvez sejamos nós, ou a sociedade espera de nós essa resposta. Aqui alguns gráficos, né? Os percentuais que vocês podem ver, que nós coletamos no nosso formulário, inscrição, se havia experiência, se havia algum tipo de infraestrutura. Os que não tinham infraestrutura geralmente eram as pessoas da comunidade, né? Os atores, o território normalmente não tem acesso à infraestrutura, né, de internet e de comunicação
às vezes é muito precário. No início do curso, a ideia é que nós fizéssemos em 7 territórios, e por isso tem essas cidades como propostas para que eles adotassem uma como território de atuação. Acho que essa aqui acabou. E como acabou o tempo, eu não vou só encerrar a minha fala, né? Eu ia trazer o resultado do trabalho deles, mas posso dizer para vocês que os trabalhos que foram realizados hoje continuam em processo. Nós tivemos 4 trabalhos realizados, pena que não vai dar tempo de apresentá-los aqui para vocês, mas os alunos continuam unidos como grupo, desenvolvendo outros trabalhos, indo adiante com o que foi apresentado, né, se apropriando de tudo que foi ensinado, entrando em contato com o poder público, com os territórios e com os atores, não só desses territórios, mas de outros territórios, para fomentar a TIS, da forma que a gente apresentou, e se engajando ainda mais nessas iniciativas. Um ponto importante é ressaltar, e eu acho que eu sempre faço isso nas falas que eu posso, né? Até a professora Débora está aqui, né? Gratidão, né, pela presença, assim, né? Assim, foi quem me trouxe à luz, né, a TIS ainda na faculdade, né? Sou muito grato, né? E é muito importante reforçar, pessoal, a necessidade, principalmente da transdisciplinaridade. E de que o CAL continue fomentando esse tipo de formação para os arquitetos. Imaginando que nós, arquitetos, temos a oportunidade de fomentar a política pública e que a sociedade espera isso de nós. Né? Nesse curso a gente teve a oportunidade de perceber isso muito claramente, que outros profissionais, assistentes sociais, profissionais da saúde, outros profissionais que estavam inscritos no curso e que não, assim, não era o público-alvo, mas talvez fosse, e talvez o CAL tenha que ter um olhar mais generoso quanto a isso, né, que o nosso olhar talvez tenha que ser um pouco mais amplo para quem está servindo esse curso, né, esses trabalhos que nós estamos fazendo em ATIS. Eu acho que é isso. Obrigado a todos. Eu já sei que acabou o meu tempo. Obrigado. Obrigado, Maria. Rodrigo, vamos passar agora para a próxima apresentação da usina Centro de Trabalho para Ambiente Habitado, com o Tiago da Silva. Por favor, Tiago, fique à vontade. Alô? Alô? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Tiago da Silva Bento. Hoje eu estou aqui representando a usina. Vou falar sobre 2 editais, né, que a gente desenvolveu no ano passado, né, o 003 e o 006. Vamos começar falando aqui pelo edital 003, né, que é o pré-obra autogestionária, projeto de regulamento e canteiro participativo. Foi um projeto que a gente desenvolveu em parceria com a Leste 1, que é um grupo que a gente já tem uma parceria já de muitos anos, né, muito antes de eu entrar na usina, inclusive. Inicialmente, né, a usina é fundada na década de 90. É uma parceria de longa data, e aí um dos projetos que hoje está em desenvolvimento é o Carolina Maria de Jesus, né, que é um empreendimento, é um projeto para 227 famílias, né, com esse terreno que a gente consegue ver aqui nessa foto, que ele é um terreno que fica ao lado do metrô Belém, da estação de metrô do Belém. É um terreno, né, um projeto, né, um terreno com uma história muito importante, né, para o movimento, né, representa essa luta pelo direito à cidade, né, a luta pelo direito a uma infraestrutura, a ocupar os empreendimentos de habitação de interesse social, ocuparem o centro dentro da cidade. Bom, e aí nesse sentido, como que o edital ele entrou, né, para fortalecer esse processo?
dentro desses eixos, né, do pré-obra autogestionária, o desenvolvimento desse regulamento de obra e o projeto de canteiro participativo, isso fez parte desse processo, né, de pré-obra para preparar, fazer todo esse processo inicial para a gente poder disputar, né, por financiamento, né, para começar efetivamente o início da obra. Né, um projeto que já passou por uma disputa, né, no Minha Casa Minha Vida, e teve várias indas e vindas. E aí, né, falando das etapas, né, aqui também um mapa com a localização no terreno, né, dentro do bairro do Belenzinho. E aí, falando especificamente das etapas, né, a gente tem como meta essa organização inicial, onde foi possível a gente poder acessar os materiais, né, para possibilitar o desenvolvimento desses projetos, né, esses processos participativos. E aí o projeto em si, ele se desenvolve nessas 3 etapas, né, processo participativo do regulamento, o processo pré-executivo do mutirão e o projeto participativo do canteiro de obras. Aqui a gente tem algumas fotos, né, para ilustrar como foi esse processo participativo do regulamento de obras. Né, a gente fazia reuniões com a coordenação do movimento, né, o movimento que ele é composto, né, por essas famílias que estão espalhadas, né, em diversas regiões aqui da Zona Leste. Eles são autogestionários, né, muitas pessoas que compõem hoje a coordenação, né, participaram de outras lutas, né, de projetos habitacionais e continuaram, né, também fortalecendo a construção dessas novas lutas. Aqui tem um pouco do produto, né, que foi do processo participativo do regulamento de obras, né, que a gente fazia essas reuniões com a coordenação, ia para as assembleias, né, fazia as atividades nos grupos, depois voltava para sistematizar isso nesse material, que é basicamente, né, constituir como que funciona, né, entender de forma coletiva como que vai funcionar esse trabalho no canteiro de obras, o que a gente precisa fazer coletivamente para isso funcionar, quais os cuidados, né, como que a gente consegue construir isso de uma forma segura, né, para todo mundo e desenvolver de uma forma com a qualidade que a gente está todo mundo disposto a construir, né, esse processo. Aqui um pouco da segunda etapa, né, que é esse processo pré-executivo, que foi também muito essencial como um dos produtos que é necessário para poder a gente poder disputar por esses financiamentos, né, que era o desenvolvimento um projeto pré-executivo também. Aqui a gente tem o desenho de 3 das tipologias que compõem esse conjunto habitacional de 227 unidades, né. Aqui uma planta também do pavimento tipo, né, com as 16 unidades por andar, onde as 3 tipologias estão espalhadas. Bom, aqui também sobre a terceira etapa, né, do projeto, que foi o processo participativo do canteiro de obras, que foi esse também, além do regulamento, de entender essas regras, entender como seria a dinâmica do trabalho no canteiro mesmo, né, com a participação nos mutirões, com a formação das comissões, como que se organiza, né, onde passa a máquina, onde tem o galpão provisório de obras, né, como que vai se dar, né, esse trabalho das famílias junto com a assessoria, né, junto com os trabalhadores contratados. E também foi um processo muito rico, né, de poder desenvolver isso com as famílias, né, que a gente que consegue acessar todo esse histórico, né, também do movimento, já desse desenvolvimento de projetos participativos e poder trazer isso para um outro momento, né, que é o que a gente está agora dentro de uma circunstância, né, do novo programa que a gente está disputando agora. No caso que, inclusive, pelo CAL ter possibilitado a gente promover todas essas etapas, né, isso possibilitou com que a gente disputasse o programa Pode Entrar, né, que é o programa de financiamento municipal aqui de São Paulo. A gente assinou na terça-feira, né, com o movimento Leste 1 assinou, né, na terça-feira a minuta do contrato. Então, no ano que vem a gente já começa essa obra, né? Graças ao CAL a gente pôde ter todos esses materiais
a prontidão, né, para poder fazer essa disputa pelo financiamento. E aí, falando um pouco dos desdobramentos e impactos, né, bom, de que forma, né, se relacionou com o poder público? Por exemplo, a própria, como eu estava dizendo, isso ter viabilizado a participação, né, desse edital, né, desse financiamento público, né, do município. Essa foi uma relação mais direta, né, que esse edital do CAL promoveu. O impacto econômico, social e cultural, né, isso se dá pela promoção desse empreendimento, né, que tem uma longa história também da Leste 1, de poder viabilizar a moradia, né, dessas 227 famílias no centro da cidade, né, perto de uma estação de metrô, né, são muitas lutas que estão envolvidas dentro dessa cadeia, né. E a possibilidade de continuação, enfim, eu não vou... acho que todas as perguntas elas acabam se respondendo, né, da mesma forma, né, como isso foi um começo, né, desse processo, a gente consegue continuar agora com essa luta, né, a partir do financiamento da obra também. E falando de como, né, também pegando emprestado um pouco a fala dos colegas aqui, né, a gente pode pensar, né, de como esses editais podem fortalecer ainda mais as lutas, né? É importante que o CAL, né, também se aproxime, né, das comunidades, de entender suas necessidades, né? No caso da Leste 1, né, do Carolina, né, isso possibilitou, né, nesse contexto específico responder essas necessidades, mas enfim, a gente sabe que é muito diversas, né, as necessidades das comunidades, então é importante se aproximar delas para entender e a gente poder desenvolver projetos, né, de fomento, editais de fomento que vão atender especificamente. Meu tempo está super curto, vou tentar passar bem rápido pelo segundo edital também, que é o de acervo e memória de habitação social. Como eu disse, a usina ela foi fundada na década de 90, né, e esse edital ele foi pensado para a gente poder cuidar desse acervo, né, que a gente foi acumulando, né, mais recentemente a gente começou a ter mais acesso a esse forma de arquivo digital, né, nos drives, mas tem muito material que é físico, né, e como isso precisa ser armazenado da forma correta, né, então esse edital ele foi pensado para a gente poder pegar todas essas caixas, né, esses material projetos, e que não tem a ver só com o projeto, né, a disciplina de arquitetura em si. Esse histórico, né, ele tem a ver com um histórico de políticas públicas, né, um histórico de luta popular, de luta autogestionária que foi desenvolvido coletivamente, né, e que já muitas vezes foi interessante, né, ser acessado por pesquisadores, né, pesquisadoras e as próprias famílias, né, representantes dos movimentos, às vezes tentam acessar e, enfim, estava difícil, né, dentro das condições que na precariedade que a gente foi conseguindo, a gente tinha condições de armazenar. E aí a gente conseguiu, então, se livrar primeiro dessas caixas de papelão, né, que é onde tinha fungos, né, traça, enfim, que isso vai deteriorando todo o material, e a gente conseguiu fazer essa higienização, né, e armazenamento com as caixas mais adequadas para poder facilitar esse acesso, né, e a gente poder acessar, né, esse acervo, né, essa história, para poder conseguir desenvolver novos projetos. O meu tempo acabou, infelizmente, então eu acho que eu vou encerrar por aqui. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Tiago. Parabéns a todos e todas pelas apresentações. Agora nós vamos iniciar a etapa de debate. Acho que nós temos um tempo, né, para fazer esse processo agora. Que tal, pessoal? Tudo bem? Acho que a gente está no tempo. Foi todo mundo bem objetivo, né?
E vai ser aberto um pouco as perguntas, né? Cada um vai ter mais ou menos de 3 a 5 minutos para fazer alguma pergunta para as entidades, né? E eu peço a todos que sejam bem objetivos, tanto nas perguntas como nas respostas, tá? Se puderem direcionar as entidades, também agradeço, que vai facilitar o nosso processo da relatoria, né, Renata? Então, agradeço, a Renata está aqui, coradinho, acompanhando. E, por favor, o pessoal do microfone está por aí. Tatiana está ali, por favor. Boa tarde. Iniciar. Primeiro eu queria agradecer, parabenizar, né, a apresentação de vocês, parabenizar o trabalho. Levantar? Tá bom. E minha pergunta para todos, especialmente para assistente social, né? Como vocês lidam com a expectativa da população, né? Porque quando nós estamos na comissão de assistência técnica, a gente vem discutindo muito os termos de fomento do CAL, principalmente porque a gente não viabiliza a obra, né? E a gente sabe que a população ela precisa muito do nosso projeto, mas ela precisa que ele saia do papel, mais do que, né, do projeto, que ele saia realmente do papel para que ele mude e transforme a qualidade de vida. Então, essa é uma discussão que a gente tem ampla dentro da Comissão de Assistência Técnica. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, especialmente de você que lida diretamente com as questões, né, sociais da população, como vocês trabalham isso durante a execução, que seja de um curso ou realmente da elaboração de um projeto. Bom, boa tarde. É bloquinho ou... Maurílio, acho que a gente poderia fazer todas as perguntas e depois fazer a sequência das respostas, tudo bem? Hã? Pode ser, acho que tem o Maurílio e mais quem que tá? O Vitor, Renata e por enquanto é isso, tá? Qual o seu nome mesmo? Desculpe. Arlindo, né? Então, por favor, então vamos ter essa sequência e depois a gente abre para as respostas, tá bom? Bem rapidamente, eu gostaria de perguntar para o colega da usina como é que funcionam os fundos, se são fundos por comunidade, como que de onde vem o recurso, como que é gerido, que eu acho que é um tema interessante aqui para a gente. E também para o Rodrigo, né, se o resultado dos projetos que foram apresentados, né, se são projetos que podem ser aprovados dentro da legislação atual, ou se ainda a gente tem que depurar, fazer mais estudos, avançar mais na questão em relação a isso. Assim, porque muitos projetos, às vezes, têm uma boa ideia, mas não é aprovável, né, não consegue alvarás para ele. Acho que é um problema aí que a gente deveria avançar também. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a mesa também, viu? Eu sei que vai dificultar a relatoria, mas e como eu vou ser mediador na próxima, eu aproveitei para perguntar agora. O Mário Reale, ele comentou que muitos dos projetos antigamente não poderia ter comércio. Eu projetei 6 bairros na cidade de Americana e que nenhum poderia ter comércio, né? E eu considero isso como um urbanismo árido, porque as pessoas já moram longe e para fazer uma pequena compra numa padaria, num pequeno mercado, nós temos que se locomover para o bairro mais próximo. Nós, como alternativa ao comércio local, principalmente nas ocupações que estão em REURB, nós montamos 2 cooperativas, uma cooperativa de engenharia, arquitetura, urbanismo e construção, e uma cooperativa de produtos livres de agrotóxico, porque nós estamos já na franja da cidade com o mundo rural. Eu queria ver de vocês qual o trabalho que vocês estão fazendo, principalmente de Guarapiranga, eu sei que não foi o tema, mas eu conheço a Nilda, mando um abraço para ela, para não deixar que essas ocupações ou esses movimentos que vocês estão com os editais se tornem esse urbanismo que eu chamo de árido. Eu queria saber um pouco da experiência de vocês, como é que vocês estão resolvendo isso, se é que vocês estão pensando. Obrigado. Próximo, pergunta. Renata, né?
Oi, meu nome é Renata, sou arquiteta também, faço parte da assessoria ambiente. Queria parabenizar o CAL, né, pelo evento e os colegas pelos trabalhos apresentados. E levantar uma discussão que os editais do CAL, né, eles apontam para a importância e para o alcance da atuação profissional dos arquitetos e urbanistas, né, junto às comunidades, em diversas áreas, em diversas frentes, tanto no ensino como na atuação junto à população. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, a importância, inclusive, do CAL, a partir desses editais, de disputar e discutir e brigar por políticas públicas, né, para que esses editais eles sejam um bom apontamento, mas eles não podem ser as únicas fontes de financiamento de um arquiteto assessor no Brasil. Né? E nós, enquanto assessoria técnica, né, nós precisamos viver do nosso trabalho remuneradamente, de forma adequada e dentro dos horários comerciais, e que seja uma escolha nossa estar nas comunidades nos sábados, domingos e à noite. Né? Que a gente não trabalhe durante a semana numa construtora para no final de semana estar dentro de uma ocupação. Então, acho importante que a gente discuta isso nessa mesa também, enquanto conselho, né, um defensor de política pública com diversos alcances. Obrigada. Obrigado, Renata. Agora o Arlindo, por favor. Boa tarde, Arlindo. Queria saber do problema da lei orçamentária, né? Você faz um projeto hoje, encaminha para o serviço público, você tem uma verba anual, se você não consome aquela verba, ela pula para o próximo ano. Esses projetos, como é que eles ficam? Eles ficam congelados, porque até a aprovação da prefeitura, para sair do papel, aprovado, começar a fazer essa obra, tem um tempo X. E, normalmente, a prefeitura não se aprova um projeto dessa magnitude em menos de que 180 dias. Então, há um jogo desse dinheiro para o próximo ano, né? E, conforme o colega falou ali também, na questão dessa construção na periferia, porque o camarada não tem uma infraestrutura para que ele possa trabalhar lá, né? Então, ele é obrigado, ele mora no bairro dormitório, e vem para cá para trabalhar, volta para casa. Eu conheço uma pessoa que ele mora lá em Palheireiros, trabalha no bairro do Ipiranga, levanta às 4 horas da manhã para entrar no serviço às 8, e retorna para casa às 9 horas da noite. Então, esse cidadão ele não tem como ir para a escola. E não tem uma infraestrutura lá também adequada, porque não tem empresas que querem montar alguma empresa nessa região. O centro da cidade de São Paulo tem diversas construções que estão vazias. Agora que lentamente estão fazendo o plano do centro da cidade e outras regiões. A Presidente Wilson tem mais de 500 galpão, e todos fechados. Eu acho que essas áreas poderiam ser melhor aproveitadas, que está mais próximo do centro. É só isso. Ok, Arlindo, obrigado. Então, acho que a gente poderia iniciar as respostas, né? Como algumas foram objetivas e outras mais abertas, fiquem à vontade de uma maneira objetiva, responder aí as perguntas, tá bom? Quem quer começar agora? Se podia seguir a sequência da Tati, né? Da Tatiana, depois o Maurílio, o Vitor, Renato e o Arlindo, por favor. Bom, como você perguntou sobre essa questão de como lidar, né, com a situação das famílias, tanto para a entidade, né, de um modo geral, né, que somos a direção do movimento, né, que faz uma luta, a gente faz uma luta que é no sentido de contemplar, né, o sonho, né, da casa, né, porque a gente não lida ali com, não é só uma questão da luta, é um sonho, né, que a gente está lidando, né, e é angustiante para a gente, ao longo do tempo que a gente vem nessa batalha de ajudar essas pessoas a consolidar esse sonho. Não é fácil, é uma luta árdua, né, e contínua, que a gente vem tendo ao longo do tempo, com o poder público, né, e a gente percebe nessa batalha, muitas vezes a gente, quando vai numa reunião com o poder público, a gente vê a dificuldade, né, de ser atendido, e a gente vê que o setor privado levanta da mesa. Nós estamos com esse projeto de Tiradentes, por exemplo, desde um terreno comprado, né, pelo governo de Caixa Econômica, desde 2012.
né? É angustiante, né, olhar para essas famílias e o que a gente percebe a descredibilidade que elas têm para com o movimento, né? Porque é uma angústia terrível sentar na mesa e ver sempre um obstáculo ali sendo colocado, né? Você percebe, você vê nitidamente que é isso. E aí a gente vai, quando a gente vê que uma outra mesa, um projeto que é do setor privado, né, levanta e consegue a aprovação de tudo. A gente leva anos para conseguir qualquer coisa e quando consegue resolver um problema é sempre nos colocar do outro. Lidar com isso não é fácil, né? E é uma batalha muito grande da gente chegar para essas famílias, olhar no rostinho delas na reunião, né? Quando que vai sair a minha casa, né? E você ter que dizer que, olha, infelizmente não deu para esse ano, nossa expectativa é do ano que vem. E permanecer na luta, não desistir, né? O que a gente fala para elas é o sonho, né? E não tem muito o que a gente fazer tecnicamente dizendo mesmo. É uma questão mesmo de motivar essas pessoas a não desistir do seu sonho da casa própria. A gente tem que lidar mesmo com sentimentos. Acho que você perguntou para mim também, né? Sobre a questão. Tá. Eu vou dar minha opinião, depois os meninos podem dar deles. Essa questão da gente ter projetos que tenham, que seja híbrido, né? Que tenha também. Nós somos a favor, né? Porque todos os projetos que a gente vê que dá para colocar, é favorável que a gente tenha, né? Uma creche, que tenha escola, porque você levar 900 famílias, 600 famílias para uma área onde já tem a dificuldade, lista de espera numa escola, não tem UBS que atenda, né? Então você está levando 900 famílias, é óbvio que você vai ter ali uma superlotação em todos os serviços públicos, né? Você está levando mais pessoas, e também essa dificuldade, né? Então a gente percebe, né, que é vívido, né? Cidade Tiradentes, por exemplo, vamos levar 900 famílias para lá. Mas e a vaga da creche, e a vaga da escola, onde essas pessoas vão comprar as coisas, o ônibus, vai mais pessoas para utilizar o transporte público naquela região. Então, a gente trabalha com essa dificuldade, né, e também do poder público de aceitar isso, né, de levar um projeto que seja mais amplo, né, que ele contemple também todas as necessidades. Porque moradia, né, a gente sempre fala para as famílias, moradia não é só a casa, 4 paredes. Né, ela precisa de toda a estrutura, né? É importante que tenha, né? Então a gente é a favor, né? Nós somos a favor desse modelo que leve, junto com a moradia, que leve também serviços, né? E estrutura para que essas famílias tenham a condição de morar ali com qualidade. Obrigado, Maria. Quem poderia dar continuidade, por favor? Posso responder a pergunta, não lembro agora o nome do rapaz que fez. Maurílio. Ele perguntou sobre os fundos, né? No caso dessa obra que a gente vai iniciar ano que vem, né, que é a do Carolina Maria de Jesus, vai ser com um fundo municipal, né, que é do programa Pode Entrar. Aí no caso, né, em geral, assim, dos projetos, tem esse é exatamente, acho que um dos campos, né, de maior disputa que a gente tem que também discutir, né, porque, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, né, que era uma das principais fontes, né, para Minha Casa Minha Vida e entidades, né, onde a gente podia, com assessoria técnica, né, desenvolver projeto, que financiava projeto e obra, né. Faz muitos anos que nenhum projeto que foi selecionado, né, dentro desse fundo que efetivou, né, efetivamente começou uma obra. A gente tem uma esperança, né, de que ano que vem, né, pelo menos como o Lula vem afirmando, né, que isso retorne. A gente não sabe quando, exatamente de que forma, mas também não só no programa, mas são em várias esferas públicas, né? Tem essa esfera federal, mas também a esfera estadual, né? Que o aporte estadual também ele é muito importante, né? Que a gente discuta, né? Como que todas essas esferas elas possam de forma conjunta, né? Operar nas regiões, né? Identificar
essas necessidades e desenvolver essas políticas públicas que vão atender, né? Mas hoje, falando especificamente desse projeto que eu estava apresentando aqui, é municipal mesmo, né? De São Paulo. Vou tentar responder algumas perguntas aqui, pessoal, tá bom? Uma Maurício direcionou aqui para a gente, né, que foi se os projetos do curso são exequíveis. No caso do curso que a gente apresentou, foi justamente essa proposta. O arquiteto tem a oportunidade dele ter contato com um ator, que hoje um outro profissional que atua com a TIS e de que forma que ele faz, e um profissional que atua com o mercado e de que forma que ele faz, para que ele pudesse ter subsídio, para que ele entendesse qual que é todo o processo de produção habitacional, né? Desde a elaboração de um projeto, escolha de área, para que aquilo fosse exequível. E aí, até chegar no ponto de a gente teve inclusive um grupo, que a gente não podia apresentar aqui, né, não deu tempo, mas teve inclusive um grupo que apresentou já com orçamento esse projeto, no sentido de exercício, né, como exercício do curso, mas não só como exercício do curso, mas como oportunidade de experienciar a coisa de viver a ATIS. Né, que não é só a gente fazer um desenho, só estar com a comunidade, só estar ali no território, mas a gente tem que entregar um produto para essa comunidade. E, inclusive, entendendo, e a gente vai na pergunta do Arlindo, né, que é sobre o orçamento público. Né, e essa é a grande dificuldade, pelo menos na minha opinião, da gente trabalhar com a ATIS, é justamente essa. Nós temos o orçamento público, e a janela do orçamento público não atende à janela de aprovação de projetos, e essa janela de orçamento público e de aprovação de projetos não é compatível com a janela de fomento. Ou seja, a gente produz algo, e aquilo ali está naquele momento exequível, inclusive com orçamento. Quando a gente tenta a viabilidade no poder público, alcança, ele já é inviável para o fomento, e isso vira um problema. E a gente volta naquela pergunta, né, como atender a ansiedade das famílias, como explicar isso para as famílias, né? Como explicar todo esse roteiro, lidar com essa frustração que não é só nossa, né, é das famílias, porque elas acabam não entendendo esse processo. Muitos profissionais, inclusive as entidades, muitas vezes não entendem que o processo é um processo extremamente desgastante, né? E aí eu vejo que qual é o papel do CAL nisso, né? Promover, né, fomentar esse conhecimento, fomentar esses cursos para que quem entrar nesse tipo de área de atuação, ele tenha a base para prosseguir nela, né, para que ele consiga dialogar de forma adequada com o poder público, para que ele consiga ser atendido pelos órgãos de fomento, para que ele consiga ter, né, o trato com as famílias e principalmente com as entidades que representam essas famílias. Então, mais uma vez, reforça essa necessidade desses cursos de ATIS, porque a gente sabe que é uma necessidade de saúde pública, como foi falado na mesa anterior, né? E eu vejo que é esse o caminho, né? Fomentar cada vez mais cursos, mais a discussão, promover situações que a gente consiga, como profissionais, compreender todo o processo e escolher cada qual a melhor forma de atuar nele, né? Porque muitas vezes a gente entra nesse processo e acaba achando que é uma coisa, né? Acaba muitas vezes entrando como voluntário, no assistencialismo, e aí acaba entrando naquela, né? Vou trabalhar no escritório, e aí vou me dedicar nos finais de semana, e não é isso, né? Eu atuo profissionalmente com a TIS, né? Eu não trabalho em outro escritório, a minha renda vem dessa atuação que eu faço, né? E eu acho que isso é importante. De que forma que esse arquiteto ele vai acessar esse recurso e entregar o melhor produto que ele pode dentro da capacidade técnica dele. Aí já falei da lei orçamentária, né? Que é isso, é um problema que a gente tem mesmo, acho que a gente tem que debater muito isso. Inclusive parabenizo aqui o pessoal que conseguiu aprovar aqui né, até uma salva de palmas aqui, pessoal, porque é uma luta aprovar um projeto na prefeitura, né? Eu tive a oportunidade de participar da elaboração do Pode Entrar através do MDM, né, como assessoria técnica. Assim, a gente trabalhou por alguns anos, né, foram acho que 2 ou 3 anos que a gente trabalhou em cima dessa lei para que saísse esse programa hoje, né? E é importante a gente trabalhar, por quê? Porque hoje o programa ele tem um teto de recurso
maior de qualquer outro programa vigente para habitação de interesse social, né? Quebrando essa defasagem que muitas vezes a gente tem orçamentária. Então, quem que vai fazer? Somos nós. A gente não vai poder esperar que o poder público faça essa reivindicação. Somos nós, arquitetos, que atuamos nesse cenário, que temos que estar presente para colocar as nossas necessidades diante desse cenário que a gente vive. E por último, eu queria falar para vocês que eu sou um exilado urbano, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Cresci num projeto Nosso Teto. Quem é da década de 80 sabe que foi esses projetos. Foram aquelas nichos, né? Para não falar guetos, né? Criados a 15, 20 quilômetros distantes do centro urbano, com todo tipo de precariedade e com todo tipo de dificuldade. E talvez por isso eu milite nesta área de assessoria técnica em habitação de interesse social, porque eu sei na pele o quanto é difícil, o quanto é precário, e que se a gente deixar pelo poder público e pela vontade de determinados governantes, as coisas não vão acontecer da maneira que deveriam. E somos nós, arquitetos, profissionais, os responsáveis para fomentar esse tipo de política. Obrigado. Oi, gente. Então, eu queria complementar um pouco aqui a fala da Maria, né? Da Maria, dando exemplo de como que a gente tentou lidar com essa questão da ansiedade da comunidade, né? Como lidar com essa perspectiva mesmo, né? Porque quando a gente, ainda mais quando faz um projeto como os dos editais do CAL, a gente está falando de um escopo muito, não é reduzido, mas ele é bem preciso, né? Ele começa em um lugar e vai parar em outro, está tudo muito bem definido o que vai acontecer. Tanto que no próprio plano de trabalho está definido e tal. E a grande dificuldade que a gente tem, eu acho que quem trabalha aqui na área também vai entender isso, é fazer a comunidade perceber que esse projeto não vai ser construído necessariamente. Eu digo que não cabe a nós, enquanto assessoria técnica, né, fazer a construção desse projeto. E o que nós percebemos da nossa experiência lá na Ocupação em Busca de um Sonho? Que essa é uma coisa que nós tivemos que reforçar em literalmente todas as oficinas, pelo menos 10 a 15 minutos no início de cada uma, reforçar uma e outra vez, praticamente com os mesmos slides, o que nós iríamos fazer naquele projeto, tempo de duração dele, até onde iríamos, né? E mesmo assim, encontrávamos dúvidas. Até a última oficina teve gente que ainda achava, né, que nós iríamos construir as casas, enquanto o nosso escopo era fazer um projeto, o anteprojeto das casas, na verdade, né? E o que nos ajudou bastante nisso foi o fato de que aquela comunidade estava organizada. Aquela comunidade, por ter lideranças, por ter coordenadores, por ter inclusive uma experiência prévia, através de um movimento mais complexo e maior do que somente aquela comunidade, eles tinham membros dela, somente os coordenadores, né, as lideranças, que tinham total consciência do que estava acontecendo, o escopo do projeto. A gente, também por ter uma conversa mais próxima com eles, estava muito claro o que iria ser feito, né? Então, muitas vezes, as pessoas serviam como agentes no dia a dia, né, para complementar o que a gente já falava nas oficinas. Ou seja, o que a gente falava uma vez por mês, tinha gente lá para resolver, para tirar dúvidas, praticamente todos os dias. Isso foi o que aliviou muito, né, essa questão dessa cobrança por uma construção que não seria feita, porque não estava dentro do escopo do próprio projeto. Então, acho que isso é um ponto muito importante, né? Inclusive, teve até uma hora muito interessante, né, quando teve um evento do CAL, nessa mesma comunidade. Depois de acabar o projeto, né, um dos membros da comunidade veio falar dessa insatisfação dele, né, porque esperava que fosse construído e não foi, né, então acabou, poxa vida, nos iludiram e tal. Mesmo a gente, como eu falei, tendo falado várias vezes. E nesse momento, não foi nem a gente da Maitá, nem alguém do CAL para explicar essa situação para eles. Os próprios moradores pegaram essa pessoa e falaram, não, veja bem, não é bem assim. E explicaram todo o que estava acontecendo, todo o escopo, o que tinha sido colocado enquanto parâmetro e tal. Então a gente percebeu naquele momento, né, por mais que a situação fosse um pouco esquisita da pessoa falando que estava decepcionada e tal, o quão foi importante esse trabalho de base mesmo, feito com os próprios moradores, para que eles continuassem sempre, por estar na comunidade, conseguindo tirar essas dúvidas. E nesse caso foi uma dúvida sobre o escopo do projeto, mas poderia muito bem ser uma dúvida sobre qualquer ponto ao longo do projeto, né? Esse é um ponto que eu queria complementar aqui a fala da Maria. E outra coisa, eu queria falar um pouco sobre o que a Renata que perguntou, né, Renata, essa questão de transformar a TIS em políticas públicas, né, irmos além dos editais do CAL, os editais de outros
outras esferas, né, do setor público e tal. Eu acho que essa é uma grande questão, né, que é muito diferente dessa questão que eu acabei de... Agora eu consegui citar, né, sobre essa questão da ansiedade da população, uma coisa muito prática que de fato foi feita, né? Eu falei basicamente um passo a passo do que nós fizemos, resultados disso. Quando você pergunta essa questão de como transformar em política pública, a gente está falando de uma coisa que nós temos que ainda construir juntos, né? Enquanto arquitetos, urbanistas e demais profissionais que atuam em ATIS, como fazer essa implementação de fato, que eu acho que vai ser um grande salto, não somente para nós, mas para a questão do próprio fazer cidade no Brasil, né? E nós dentro da Maitá, nós temos algumas reuniões que nós separamos somente para discussões, né? A gente chama de bicada isso daí, a gente faz discussões teóricas, né, sobre o próprio campo, sobre o que fazer, enfim. A gente se afasta um pouco dessa realidade do canteiro, da comunidade, tenta pensar um pouco mais adiante, tenta ver um pouco mais. E o que nós temos conversado sobre isso, né? Nós entendemos que é necessário para isso que a gente tenha uma mobilização, né, que vai muito além dos profissionais. A gente entende, por exemplo, que essa mobilização deve ser feita junto com a sociedade civil como um todo, em especial dando o protagonismo, né, também para os movimentos sociais, especialmente de moradia e de moradia aqui do país, né, para que a gente consiga ter, agora não é pressão pública a palavra certa, mas que a gente consiga ter uma força, né, de fato política, ou seja, de fato conseguir ter um movimento organizado que consiga, e não é somente exigir direitos que eu estou querendo falar aqui, o que eu estou querendo falar aqui é colocar enquanto direito, né, tipo na teoria e na prática o ATIS. E isso não tem como a gente fazer sem estar falando de um movimento político organizado, né? E aí eu coloco, por mais que isso possa parecer muito distante para nós nessa atual conjuntura que a gente está, né, onde a gente vê uma série de forças e um discurso, né, neoliberal, de desmonte do setor público, desmonte de todo e qualquer tipo de responsabilidade do Estado para com essas pessoas e para com a moradia, né? Às vezes pode parecer difícil a gente imaginar isso, mas já foi possível nos anos 80, né, a gente construir movimentos que conseguiram colocar numa Constituição uma série de direitos, né, que por mais que alguns fossem mais ou menos colocados em prática, todos eles estavam lá naquele papel da Constituição. E somente isso foi conseguido porque nós tínhamos movimentos de moradia fortes. Tínhamos movimentos organizados no Brasil todo, né, que pressionaram não somente os políticos, mas que fizeram política nas ruas. E eu acho que por aí é o caminho, né? E quanto nós, agora sendo um pouco mais prático, né, isso passa, por exemplo, ao meu ver, enquanto profissionais, a gente fortalecer cada vez mais, não somente essas discussões agora, que eu acho como uma coisa muito embrionária ainda, né, mas conseguir fortalecer fóruns nacionais de ATIS, conseguir fortalecer, eventualmente, enfim, eu não sei como é que seria para colocar isso na prática, mas movimentos onde nós conseguíssemos nos articular, né, nacionalmente, colocar, por exemplo, eventualmente um grande dia de mobilização nacional, enfim, para começar a construir de fato uma força política que seja capaz de colocar isso com o nosso campo, né, no devido lugar dele, que é como uma política pública permanente, né, que, como você bem disse, independa de tal governo, de tal mandato, está lá, sim ou não. E acho que é isso que eu queria falar, na real. Obrigado. Flávia, você gostaria de complementar alguma coisa? Vou pegar esse gancho. Porque eu vejo que a questão que a Tatiana e a Renata trouxeram, elas dialogam entre si, né? Então, a expectativa eu acho que é uma coisa inevitável, porque o tempo do projeto não é o tempo de vida das pessoas. Então, a gente está lidando, ainda mais em territórios vulneráveis, com algo muito caro para essas pessoas, que é a própria moradia, né? Então, tem uma expectativa. Da nossa experiência, que é recente, né, desde 2019, o que a gente tem visto é que estabelecer processos dialógicos acaba trazendo a população para o processo, né, o que não tira a nossa responsabilidade enquanto profissional, porque a gente tem um papel técnico a ser cumprido lá. Mas se você consegue trazer as pessoas
para esse debate e conseguir desenvolver também um processo formativo, acho que é isso, a gente consegue levar para uma escala coletiva, que é o que eu vejo que a gente tem que caminhar, né? Então, não só a gente está num campo que não está dado, como o que tem está em disputa, né? Que é o campo da assessoria técnica. Mesmo essa discussão de assistência, assessoria, tal, não cair no assistencialismo, então isso não vai ser só o arquiteto que vai resolver, né? E aí eu acho que nessa relação das expectativas também tem essa imagem do arquiteto Deus, que vai chegar e vai resolver. Então a gente acaba tendo que mediar isso, porque tem limites materiais mesmo, não é? Todo mundo aqui tem que pagar boleto. Então é muito complicado trabalhar o dia inteiro para no fim de semana fazer um trabalho lá que acaba sendo quase voluntário. Por mais intencionalizado que seja, para a gente acaba sendo quase voluntário. Então, eu acho que é isso. A expectativa ela vai existir, mas a gente pode ter forma de repensar a nossa prática, para tentar amenizar, não sei se é a melhor palavra, mas levar toda essa discussão para um campo coletivo para conseguir construir as políticas públicas de verdade. Porque tem uma limitação, imagino eu, até jurídica, assim, até onde o CAL consegue, né, fomentar. Então, nossa única fonte de recurso não poderia ser o conselho. E aí, só para ilustrar, a gente está exatamente nessa situação na Taboá, porque na ocupação que a gente tem atuado, no Jardim da União, a gente começou a fazer o novo cadastramento das famílias lá no início da pandemia, era para desenvolver um projeto, aí tiveram alguns contratempos no próprio território, e a gente tentou o último edital do CAL. E não conseguimos, e aí já tinha uma expectativa anterior, e a gente está bem nesse momento de falar, olha, gente, não vai ter essa verba, vamos ver o que dá para fazer, porque não dá para simplesmente chegar, gente, não rolou, então beijos, até a próxima. Então tem uma responsabilidade, aí entra o nosso papel, né, de mediador. E também tem que equilibrar as questões pessoais. Então, assim, não sei o que podemos fazer, mas temos que fazer juntos. Acho que é isso. Perfeito. Eu não vou resistir. Eu podia pedir licença um pouquinho, só para fazer uma complementação aqui dessa questão da expectativa, porque ouvindo as falas aqui dos técnicos, né, a gente sente, enquanto entidade, né, enquanto liderança de uma entidade, a gente sente aqui um pouco de esperança de que haja um caminho aqui para ser traçado, né, para poder a gente fortalecer a luta no movimento de moradia. Eu acho muito importante esses profissionais estarem nessa luta, e com essa visão, né, de ter esse olhar para além da sua profissão, mas para trazer para a expectativa dessas pessoas. Quando a gente fala que é muito difícil a gente lidar com a expectativa delas, eu estou falando de uma coisa muito mais real e concreta, né? O Guarapiranga, por exemplo, né, que é uma área que hoje ela já foi contemplada no edital, né, em 2015, ou seja, mas a luta por essa área não foi em 2015, ela vem de muito tempo. Eu lembro de uma reunião em que a gente participou, né, com a prefeitura, com a assessoria técnica da prefeitura, onde nós levamos uma comissão dos moradores, porque assim, os moradores já estavam quase desistindo já de participar das reuniões, dos projetos, porque todo mês vai lá, né, participa daquela luta, né? E aí nós levamos uma comissão, eu nunca vou esquecer, a senhorinha falou para o secretário de habitação, falou assim, moço, você está vendo o meu cabelo? É branco. Quando eu entrei no projeto, quando eu comecei a luta por moradia, meu cabelo era preto. Né? Então, assim, eu quero que o senhor me responda quando que eu vou conseguir a minha casa. Quando que esse projeto vai sair do papel? Né? A gente sempre procura levar os profissionais, quando chega lá, os arquitetos, né, a equipe técnica chega lá, eles brilham os olhos, porque é isso. Eles têm essa visão de que, nossa, agora vai, cada reunião vai sair. E é muito difícil lidar com essa frustração de que nós estamos em 2022 e o projeto ainda está no papel. Nós não conseguimos. Agora que a gente conseguiu, com a Minha Casa Minha Vida, tinha toda aquela expectativa, mas é isso, a cada reunião técnica, uma nova dificuldade, um novo obstáculo a ser superado, uma nova questão a ser resolvida, e passou e não
foi Minha Casa Minha Vida, baixa renda, né? E aí agora estamos na expectativa desse projeto Pode Entrar, que a gente participou da luta para que ele acontecesse, né? No Estado nós não temos nada de concreto, ou seja, é questão de política pública, né? É questão do Estado negar o direito constitucional àquelas famílias. E é muito difícil para a gente lidar com essas frustrações. A gente vê a cada ano, né, o tempo vai passando e a gente vai percebendo as carinhas novas que vão chegando, porque tem muitos que vão desistindo ao longo do caminho. É muito difícil. Então, é importante ouvir essas falas aqui, de que aqui eu creio que a maioria seja, né, dos profissionais, né, e ver que vocês precisam participar. O ACAL tem ajudado, e acho que é importante o papel de todos os setores, e concordo em número, gênero e grau. É isso, é um movimento nacional, é um movimento da sociedade civil como um todo, né? Quando a gente fala nas comunidades que a gente faz a luta assim, desconstruir alguns conceitos, é nosso papel também, enquanto entidade, a gente está lá no território tentando fazer isso, porque elas falam, eu não sou sem teto, né? Quando a gente fala de projetos, alguns tipos de projetos, e as pessoas não entendem, né? Se você paga aluguel, você é sem teto. Não importa se é no Morumbi ou se é lá na cidade de Tiradentes. Está pagando aluguel, não é casa própria, não é sua casa. Então, você é um sem teto. Então, a gente fazer essa luta, né? E a gente tem que lutar também, todo dia, constantemente, com os estigmas que nos traz para os movimentos, né? Para essas famílias. Quando ela está na rua, quando ela está no acampamento, quando ela está protestando ali na luta, se organizando para lutar, para cobrar o seu direito de ser chamada de vagabundos, né? Na ocupação, ou seja, em qualquer frente de luta que a gente tem, no nosso cotidiano dos movimentos, a gente tem que enfrentar esse preconceito, enfrentar esses estigmas que é trazido para a luta. É só um desabafo, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Eu não vou resistir, eu vou ter que falar um pouco, né? Meu nome é André Blanco, eu sou militante dessa causa, mais ou menos com uma entidade de 25 anos, professor também há uns 25 anos, e atuo junto a várias entidades de classe. Acho que o arquiteto, na sua essência, ele é uma pessoa articuladora, ele tem que ter essa visão de estabelecer essas conexões com essas áreas, né? Não é só arquitetura de mercado, se for ver, é como foi comentado no período da manhã, né? Essa questão do mercado, da função social, não só da profissão, mas da arquitetura, é algo que a gente tem que refletir como isso vira algo concreto, né? Então, essa visão de estabelecer essas cooperações entre esses setores, né? A universidade, escritório modelo, ensino, pesquisa e extensão, com as entidades, e construir-se de forma, com a comunidade, de forma coletiva, para isso não só ser um projeto sazonal, né, um voo de galinha, mas que ele seja duradouro. E eu acho que é importante também a gente olhar para a pauta e a agenda da assistência técnica, da habitação social, por outros olhares. E foi comentado um pouco de manhã, né? Tem outros assuntos que é saúde, educação, né? Temas que são básicos de direitos humanos e da nossa Constituição, que a gente tem que saber conectar, porque de vez em quando a gente só bate na porta da TIS. E tem outras pautas, outros fundos, né? Se a gente for ver duas questões que são agendas, né, que estão sendo construídas, e se a gente for analisar, a própria ODS são 17 objetivos, né? Todos eles se conectam com a questão de assistência técnica, habitação, direito à moradia, e são agendas internacionais que no mundo em crise, em transformações, acho que a gente pode conectar. Outra agenda que foi construída de forma participativa, e daqui 2 semanas ela vai ser debatida no Rio, que é o ANDUS, que é o DUS, é o Objetivo de Desenvolvimento Urbano Sustentável. A gente participou dessas oficinas e conseguimos colocar a pauta da população em situação de risco com a segunda mais importante dessa agenda. Então a gente tem que olhar assim de formas mais ampliadas para poder pôr a pauta de ATIS em outros eixos temáticos, da educação,
né? Não só da educação ambiental, mas patrimonial, a educação, né, no sentido amplo. Então, de vez em quando a gente fica olhando só para as fontes de recurso, viu, Renata? Conversando, e tem, por exemplo, tem um site que chama Prosas, que só trabalham com editais na área de cultural, ambiental, e ele é interessante que tem vários fundos de fomento que são fluxo contínuo e eixos temáticos. E entidades internacionais também que apoiam isso, e de vez em quando a gente fica olhando só para o CAL. O CAL é uma fonte, um parceiro estratégico, uma rede que deveria funcionar melhor, é uma rede de tecnologia, né, que está espalhada pelo território, e a gente vem discutindo há muito tempo isso dentro do Conselho, de como o CAL fomentar essa visão sistêmica. É um ecossistema que nós temos que criar, né, para arquitetura, para habitação, e para conectar esses profissionais, esses estudantes, e a gente criar uma cultura de captar recursos para uma boa arquitetura, que tem a questão da assistência técnica, do urbanismo, na saúde, na educação, em outras áreas. Porque senão a gente vai para um olhar só e não anda, porque ali ainda não virou. E a gente pode conectar de outra maneira. Nós fizemos assistência técnica há bastante tempo com o PTTS, depois PTS, que entrava pela questão social, do trabalho técnico-social, mas colocava assistência técnica. Então nós temos que ser resiliente nesse processo e ter novos olhares e captar recursos de formas diferentes, conectando parceiros estratégicos. Nós temos o CEAL, o CAL, né, as entidades de classe, o sindicato, que a gente trabalha há muito tempo, o IAB, a ASBEA, a ABEA, que estão lá todos separados, cada um na sua caixinha, sofrendo sozinho, né? Aí a gente vê as entidades também da mesma forma. Então, se a gente não criar uma agenda comum, uma pauta que foi falada de manhã e agora, a gente vai continuar fraco, sozinho, chorando e reclamando da vida porque não consegue ter continuidade. Então, acho que esse é o momento, é o que a gente espera nesse debate, nessas reuniões, que a gente saia com não só uma carta falando o quanto a gente está sofrendo, o quanto que a gente quer, mas ações concretas de estabelecer, né, uma coisa que a gente discutiu muito, nexos e fluxos, né, ou essa questão de redes de cooperação. E o CAL é um canal muito interessante, mas não é o único. Ele é um bom canal de fomento. Então, eu estava aqui ouvindo, né, de colocar um pouco essa sensação que é comum, né, mas nós temos que ser mais assim conectados, um sentir a dor do outro, né? Se a gente não sente a dor do outro e não trabalha junto para curar, a gente continua doente. Então, obrigado pela fala de todos, pela apresentação. A gente vai dar uma paradinha para tomar um café, para começar outro, e a Fernanda vem falar um pouco. Mas eu gostaria uma salva de palmas para todo mundo. A Fernanda vai falar sobre as visitas, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Foi fantástico, tá? Até mais. Gente, muito obrigada. Para nós que desenhamos os editais, né, de fomento, a gente fica muito feliz de ver vocês aqui presentes contando. Eu tive a oportunidade de ir lá em São Carlos, né, visitar a ocupação, conversar com o secretário de Habitação também, falar para ele, vamos levar adiante, né, essa iniciativa. E esse é um trabalho que o CAL tem feito, né, de conversar com as prefeituras também para tentar dar continuidade a esses projetos. Eu vou dar um recado rápido aqui sobre as visitas de sábado. As inscrições estão abertas ali na mesinha da recepção. Infelizmente, tivemos um cancelamento da visita no centro de São Paulo, nas ocupações, tá? Mas ainda temos a visita na Zona Norte, com a Ambiente Trabalhos, no empreendimento Alexo Jafé. A visita na ocupação Anchieta, no Grajaú, que é da Piabiru, que teve fomento desse edital também. A visita na Comuna da Terra e Mão Aberta, do ITEC Laudenor de Souza, vai ser apresentado esse projeto agora à tarde, então vocês já podem conhecer. E, por fim, a visita em Americana, né? E eu queria falar o seguinte, a visita do Alexis Jafé vai ser acompanhada pela Renata Coradin, que está aqui. Se tiverem dúvidas, podem conversar com ela, tá? A do Grajaú vai ser comigo. Então, se alguém quiser me procurar, quiser alguma explicação, enfim, tiver dúvidas. A visita da Irmã Alberta vai ser com o Maurílio, que está ali no fundo. Maurílio, levanta o bracinho.
e com a Débora, que vocês já conheceram agora de manhã. E, por fim, a visita em Americana vai ser com o Vitor Chinaglia, que está aqui. Se quiserem tirar dúvidas, vocês vão receber o roteirinho das visitas, tem todas as observações também, né, algumas pontos de encontro, enfim, e outros detalhes, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente volta para a próxima mesa às 4h30. Tem um tempinho aí para tomar um cafezinho.